Muito bem, vamos lá então agora com mais uma matéria, a qual na verdade a Liga Árabe, ela promete agora, verdadeiramente, ela promete agora chegar e tomar medidas necessárias contra o Brasil. Na verdade, é aquele negócio lá de homem boom, né? Planeta bomba, atacar muçulmano, muçulmana. Então veja bem que o negócio está ficando feio. E é lógico, é óbvio que se o presidente Bolsonaro, né, mostrar esta raça para esses apodrecidos, fazer o quê, né? Eu, na verdade, não votei no Bolsonaro, mas aprovo 100 milhões%, com certeza absolutamente, o Bolsonaro, né, está colocar a sua embaixada brasileira em Jerusalém. Como diz assim, o inimigo do meu amigo, o inimigo do meu inimigo, aliás, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então vamos lá, vamos lutar junto. Apesar que eu não tenho nada contra a pessoa, mas sim contra as questões ideológicas de religião, né? Mas o que manda aqui não é isso. Eu sei que vocês vão falar cargas d'água aqui, para mim não importa. Já vou logo dizendo para você que eu vou chegar, eu vou bloqueá-los. Mas se eu fosse você, seria mais um pouco inteligente e atesse sobre a matéria, porque nessa briga, nessa discussão, nessa luta, nessa guerra, e que tal de religião, de presidente e tal, que outro. Então, isso agora não tem como separar os profanos e os caídos. A não ser os profanos e caídos que são contra Jerusalém. Aí, Israel, aí verdadeiramente eles são profanos e caidão. Bom, muito bem. Então vamos lá. O que diz aí a Liga Árabe, né? Promete medidas se Bolsonaro mudar a embaixada em Israel. O ataque, né, pode até mesmo ocorrer, acredito eu aí, em lutas armadas, né? Ou seja, mas os Estados Unidos já prometeu aí, já disse que verdadeiramente o que o Brasil tomar a decisão, o Brasil tem o apoio dos Estados Unidos. E quero dizer uma coisa, ainda que o Brasil não tivesse apoio de país nenhum, somente de Israel, o Deus de Israel, o Deus poderoso, venceria toda essa gentalha, né, imundas, e que verdadeiramente estão aí querendo cercear nossos direitos de liberdade. Que dane esse contrato que Temer assinou, né? Temer era outro governo, Temer é um governo passado, água suja, né? Água suja, e se nós estamos querendo limpar a água, vamos então agora a ter neste caso. Neste caso aí, eu digo que todos os cristãos, felizmente, têm que apoiar essa decisão de mudar a embaixada de Israel, de Tel Aviv, lá em Israel, para a embaixada, pôr a embaixada em Jerusalém. Vamos lá ver o que esses loucos abestados, que dane-se a ONU, né? ONU não manda em nós somos independentes, o problema é deles. Nós estamos prestes a guerrear e ganhar aí, lutar pela pátria e pelo amor do nosso Deus. E mais, além do mais, né, não ficou para trás aquele jargão a qual trouxe o nosso país, que se chama-se independência ou morte. E é por isso que nós, na verdade, fomos aí um país livre, sem estar pressionado por ninguém. Nós respiramos o ar que Deus nos deu e nós não dependemos desses tais países que querem proibir que o Brasil tenha a sua liberdade de votar. Sabe o que eles estão com medo? Eles estão com medo porque o Brasil também é um país de terceiro mundo, né? Quase de segundo mundo, mas de terceiro mundo. E o Brasil tem realmente potência mundial. E por isso, é lógico, é óbvio, que eles não querem que o Brasil deixe, né, a ONU para apoiar aí a embaixada brasileira em Jerusalém. Então, por isso, está aí uma ameaça iminente da Liga Árabe, dos homens-bomba, dos muçulmanos, dos palestinos, e que eles vão comer os quibes deles lá no deserto que eles plantaram. Vamos à matéria para ver, e vai estar no link aqui para você, né? Matéria de hoje, 18 de dezembro de 2018. Vamos lá. Árabe prometem medidas se Bolsonaro
mudar a embaixada de Israel. Bom, Bolsonaro está já com a cara assim, esses caras não estão para brincadeira, né? Esses caras não estão para brincadeira, e eu tô nem aí para ele. Já tem aí um guarda-costa aí, né? Um irmãozão forte aí do lado aí do Bolsonaro aí para chegar e falar quem vai passar por cima dele, quem vai passar por cima de mim para pegar o Bolsonaro. Primeiro tem que passar por cima de mim. Então, nosso irmão aí, vamos lá ver aqui, né, o segurança. Vamos lá ver aqui, ó, por Estadão, 18 de dezembro de 2018, a Liga Árabe aumenta a pressão sobre o governo do presidente eleito, Jair Bolsonaro, e aprovou, nesta terça-feira, 18, no Cairo, uma resolução pedindo que o Brasil respeite o direito internacional e que abandone a ideia de mudar a embaixada do país de Tel Aviv para Jerusalém, o que significaria o reconhecimento da cidade como capital de Israel. Pois é, seu Liga Árabe, seus arabicanos, pode ter certeza que nós vamos sim colocar a embaixada do Brasil em Jerusalém. Com certeza. A Bíblia diz, importa obedecer a Deus do que a homem. Quem é por Deus não é contra Deus. Deus é a favor daqueles que é por Deus. Quem pode contra o povo que está do lado de Deus? Ninguém. Então, não adianta o inferno se levantar, porque o Brasil, ele foi chamado para fazer nascer Israel, e o Brasil foi chamado também para apoiar Israel. Independentemente que siga o plano Apocalipse, mas tem que haver esse acordo com certeza, absolutamente. Vamos continuar lendo a matéria. O grupo irá mandar uma carta de protesto ao novo governo. E, segundo o governo palestino, os embaixadores brasileiros serão alertados de que, se o plano for mantido, a região tomará as medidas políticas, diplomáticas e econômicas necessárias diante de um ato considerado como ilegal. Deixa eu dizer uma coisa, essa carta que é mandada ao governo brasileiro, teremos que ter cuidado que pode ter um antrax, pode ter também um homem-bomba escondido dentro desta carta, pode haver alguma coisa para envenenar o presidente Jair Bolsonaro. Portanto, as equipes, então, federais fiquem atentos para que esta carta não chegue nem mesmo na fronteira. Que de longe, quando esta carta aparecer, já bombardeie essa carta, porque pessoas que querem ir contra Deus são inimigos do povo de Deus. Então, vamos lá, então. Nós somos aqui 100% israelita. Somos 100% jesuítas. Jesuítas? Peraí, volta um pouquinho. Somos 100% judeu. Então, veja bem, né? Não palestino, nós não apoiamos a Liga Árabe, a Liga Palestina, nós não unimos ou unificamos com homens-bombas, com homens que na verdade matam pessoas, degolam pessoas, porque adoram o Jesus Cristo de Nazaré. Portanto, a decisão foi tomada depois que as autoridades palestinas solicitaram uma reunião de emergência da Liga Árabe diante do anúncio do presidente eleito. Pesou ainda o fato de a Austrália, no fim da semana, dar uma sinalização na mesma direção, ainda que com uma decisão mais suave que a brasileira e reconhecendo apenas Jerusalém Ocidental como capital de Israel. Bom, essa aí, Austrália, é tremendamente covarde. É uma terra, um país, na verdade, é um presidente frouxo, calça frouxa. Por quê? Porque ao invés dele estar do lado de Deus, ele prefere ficar do lado do diabo e perder a batalha. Também vai ser como Judas, vai ter que se enforcar. Vamos continuar mais um pouquinho aqui, né? Outra decisão anunciada por Cairo foi o envio de uma delegação de alto escalão ao Brasil para lidar com a crise e para informar o novo governo de Bolsonaro sobre a necessidade de cumprir o direito internacional. Afinal de contas, que direito internacional? Não foi o Bolsonaro que assinou? Problema. A própria Bíblia diz o seguinte: quando o governo muda, muda as leis. Então, estamos amparados dentro da lei. Nós somos independentes, respiramos independente, nós temos água, temos petróleo, temos minério, temos tudo o que nosso país precisa. Na verdade, quem precisa de nós
São eles. Nós temos uma Amazonas rica, milionária, em tudo que precisamos para manter os nossos povos brasileiros. E claro, também não podemos dizer de abraçar aqueles que estão aliados a Israel. Vejamos então que eles dizem, né, sobre a necessidade de cumprir o direito internacional. Que direito internacional? Quem assinou esse direito? Esse maléfico desse Temer, que na verdade é traidor de Cristo, na verdade, muitos crentes cristãos que seguiram ele, tem que perecer junto com ele, né? Mas nós devemos prevalecer remanescente a qual Deus chamou um povo. Não importa se a Liga Árabe são milhares, importa que os 300 homens de Gideão abate mais de 120 mil homens. É assim que funciona. Vamos lá ver. Não, perdão, volta aí. Lendo Bíblia errada, não é possível. É 132 mil, não é isso? Eu acho que é isso mesmo. Vamos lá então, no que se refere à situação de Jerusalém, agradecendo os demais países árabes, o chanceler palestino Riyad Malki indicou em um comunicado que a decisão havia sido tomada por unanimidade. O problema é deles. O que é que nós temos a ver com eles? Bom, os Estados Unidos já declarou que ele está a favor e nos apoiará. Então, Bolsonaro, você é o capitão do exército, não é? Você é general, por mais que seja. Vamos largar agora, por enquanto, as nossas divergências religiosas de você foi escolhido para destruir os cristãos. Mas tudo bem. Isso não é agora, isso virá depois do arrebatamento. Mas tudo bem, vamos lá, né? Não tem como parar o Apocalipse. O Apocalipse, ele anda. Não existe como ninguém parar as horas. Infelizmente, não vai parar o dia. Pode parar o ponteiro do relógio, mas o dia continua. No que se refere à situação de Jerusalém, agradecendo aos demais países árabes e o chanceler palestino, né? Indicou em um comunicado que a decisão havia sido tomada por unanimidade. Trem tá feio. Unanimidade. Então, veja bem que na carta enviada a Bolsonaro, os árabes vão destacar as resoluções da ONU, que estabelecem os Estatutos Legais de Jerusalém. O Conselho da Liga Árabe ainda decidiu comunicar aos embaixadores brasileiros nos diferentes países árabes sobre qualquer ato que viole o status legal histórico de Jerusalém. De acordo com a Malki, o recado era alertar que Estados membros da Liga Árabe tomariam as medidas políticas, diplomáticas e econômicas necessárias em relação a essa ação ilegal. Ação ilegal não. O que eles querem mesmo, na verdade, é intimidar o presidente brasileiro, né? O que eles querem mesmo, chamar o presidente brasileiro de calça frouxa. E já viram mesmo que, por mais que seja, nós temos como diz assim, pra frente que não tá nem aí. Ele já chegou já cortando os mais médicos, já mandou todo mundo para suas casas e agora vem esses filhos de Acã, né? Judas Iscariotes, querendo que o Brasil permaneça amigo deles. Não, quem é amigo de Satanás é inimigo de Deus. Quem é amigo de Deus é inimigo de Satanás. Eu pergunto para você que está me assistindo e ouvindo esse vídeo agora, se você é amigo de Deus, deixa o seu like aí, confirmando que é amigo de Deus, está a favor deste vídeo e que Bolsonaro tem sim de chegar e mandar para frente a promessa dele. Inclusive, sabe de uma coisa, que o Trump enfrentou o mundo todo, os árabes ameaçou, fizeram isso, aquilo, outro. Só que ele sabe muito bem, se eles ameaçarem o Brasil, eles fizeram alguma coisa, tentar contra o Brasil, não é só o Brasil que é contra eles. Não, nós temos, né, além, né, de temos os Estados Unidos, que o Trump, ele declarou e disse, nós apoiaremos ao Brasil, e por qualquer tipo de retaliação e represália. Então tá aí. E o maior de tudo não é quem tem o Todo-Poderoso no seu país, bem-aventurado, a Bíblia diz assim, ó, bem-aventurado cuja nação, né, Deus é o Senhor. Bem-aventurada cuja é a nação que Deus é o Senhor. Se Deus é o nosso Senhor, então quem poderá contra nós? Chapolin Colorado? Se for, vai virar piada, né? Então, quanto mais esses árabes Chapolin Colorado querem vir pôr na nossa boca, amarrar a boca do presidente, que na verdade quem manda é o presidente. E problema que é o seguinte, né, irmão? Problema que é o seguinte, que a gente tá lendo a matéria e comentando um pouco aqui, mas vou dizer uma coisa para vocês. O problema é que os árabes,
eles, na verdade, eles estão querendo enfrentar quem? Logo, justamente uma corte militar. Porque são dois militares que estão presidindo o Brasil, né? Tem aí o capitão Bolsonaro e tem aí o general Mourão, né? Muitos chamam ele de Mourão, né? Bom, muito bem, então vamos lá, irmão. Quero dizer o seguinte: o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Vamos lá de novo, né? O recado, então, embaixadores palestinos de alto escalão explica a reportagem que a aprovação da resolução é um sinal claro de que os demais governos árabes estão dispostos a reduzir compras de carne e outros produtos brasileiros, caso a mudança da embaixada prometida por Bolsonaro siga adiante. Problema? Para quê? Eles comeram essa carne. E daí, carne, peixe, eu falei carne, não, mas não é carne, é carne. É carne de boi, né? Claro, carne de boi, né? Para quê? O que nós temos a ver ele comprando? Não, nós temos aqui, por ao menos, é claro que se o Brasil não puder exportar para ninguém, nós vamos ter mais carne barata para o povão brasileiro comer. Até os pobres vão comer filé mignon. Que bom! Parabéns, gostei. Tomara que seja assim, porque por ao menos todos os produtos melhores que nós só comemos aqui, o sumo, né, só o bagaço, vai voltar para o Brasil. Que alegria! Até parece que o povo brasileiro está preocupado com esses tais de árabes, muçulmanos e etc, etc. Mas é claro que o presidente Temer votou porque, é lógico, ele é ele é muçulmano. Ou, na verdade, ele tem sangue muçulmano, os pais dele são muçulmanos, são lá do Líbano, libanês. Vamos lá, continuando. Visita ao Brasil. Mas a esperança de todos é de que isso não ocorra. O que não ocorra, irmão? A mudança da embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém. Porque se o Brasil mudar a sua embaixada para Jerusalém, o Brasil está aí concordando que a Bíblia diz: Jerusalém, fundada pelo rei Davi, pertence a Israel, a capital de Israel. Vamos lá mais um pouquinho, dizendo também há uma percepção entre os árabes de que a viagem do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ao Brasil seja uma forma encontrada por Tel Aviv para pressionar Bolsonaro a manter sua promessa de campanha. Ei, vou te falar uma coisa: Bolsonaro ganhou, os cristãos que ainda votaram nele, acreditaram nele, né, que por ao menos não é possível que isso aí ele não vai chegar e vai firmar, porque se ele não firmar, eu acho que Deus não deixa ele muito tempo no poder. Mas é a promessa, para os cristãos, é promessa. Mas, na verdade, vamos ao que interessa, né? A gente fala aqui o que é, o que não é, mas eu vou dizer, vamos continuar. O chefe de governo insistiu nessa semana que aposta que o presidente eleito irá promover uma resolução, uma revolução nas eleições. Eu tô precisando melhorar meu português, meu Deus. Você vai me xingar, né? Mas espera aí, se você me xingar não adianta, você nem adianta continuar vendo a matéria. Mas se você quiser ler a matéria com ponto e vírgula, reticência e parágrafo, alguma coisa assim mais, você pode chegar e pode, aqui embaixo, né? Você pode acompanhar na descrição aqui, que vai ficar o link na descrição dessa matéria, tá bom? Mas vamos lá. A reportagem é a revolução nas relações bilaterais. A reportagem apurou que o israelense ficará 5 dias no Brasil, ou o israelense ficará 5 dias no Brasil. Claro, com certeza, e é bem-vindo sim, né? É bem-vindo o chanceler, é bem-vindo o ministro, é bem-vindo todos os israelitas no nosso país, homens de Deus, né? Não os ortodoxos. É um período considerado como fora dos padrões para as viagens por parte de um primeiro-ministro. Estão com ciúme, né? Estão com ciúme. Eles estão com ciúme. Porque eles vêm, ficam 1 dia, 2 dias no máximo e vão embora. E agora o Brasil receberá um ministro, né? Lá de Israel para vir aqui cumprimentar e tratar de assuntos com o presidente Bolsonaro. Que os árabes estão com o quê? Estão com ciúme, vocês estão com ciúminho. Mas vamos lá. Então vai ficar assim, vai se matar igual serpente venenosa. Vai se picar assim mesmo. Então os israelenses ficam 5 dias no Brasil. É um período considerado como fora dos padrões para as viagens por parte de um primeiro-ministro. Essa é ainda a primeira vez que um chefe de governo em exercício de Israel visita o Brasil.
Oh, meu irmão, isso é uma benção para vocês retratarem seus pecados contra Deus, né, meu querido? É uma benção agora de o Brasil receber alguém que verdadeiramente o governo podre do passado aí extingou, vetou, não quis chanceler de Israel aqui, negou, queria aqueles que são coliados a ele, então não teve jeito, né? Então, no caso, nós temos que aqui falar mesmo que parabéns ao Brasil para receber aí o ministro de Israel. Nós somos moradores da Nova Jerusalém e devemos apoiar Israel, que tradicionalmente tomou uma postura de equidistância entre Tel Aviv e Ramallah. Ramallah. O que é isso? Ramallah. Veja só, o israelense viajará no dia 27 de dezembro ao Rio de Janeiro. Pior que vai para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tem que ter uma escolta muito segurada, porque o Rio de Janeiro tá perigoso, viu? Mas tudo bem, mas lá eles são de paz, eles vão receber. Tem uns irmãos que intercedem aí pelo homem aí, né? Então com certeza vai dar tudo certo. No dia 29, uma reunião deve ocorrer entre ele e o Bolsonaro, né? Ainda na capital carioca. Um dos assuntos previstos é a mudança da embaixada do Brasil da Tel Aviv para Jerusalém, uma promessa de campanha de Bolsonaro. Vai rodar, vai comer quibe. Vocês vão ter que comer quibe lá no deserto da Arábia Saudita. Então veja bem, né? Não sei se fala Arábia Maldita, porque tem pessoas lá dentro da Arábia que verdadeiramente eles são israelitas, eles são sangue gentios, né? E adoradores do Deus de Israel. Em uma reunião em seu partido, Likud, na segunda-feira, 17, o israelense apontou que o brasileiro indicou que iria ou que irá promover uma revolução na relação com Israel. Sua agenda no Brasil ainda inclui reuniões com a comunidade judaica. No dia 31, ele viaja para Brasília. Onde será um dos principais convidados para a posse de Bolsonaro. Netanyahu estará em praticamente todos os atos solenes que fazem parte da posse, incluindo cerimônia no Congresso Nacional. A importância dada por Tel Aviv, o gesto do novo governo brasileiro, não corre por acaso. O Brasil não é simplesmente mais um país, disse Netanyahu. Esse é um país com quase 1/4 bilhões de pessoas, uma superpotência, e eles irão mudar completamente suas relações com Israel, incluindo Jerusalém, indicou. Claro, parabéns, nosso país é isso aí. Nosso país é o país que Deus ele usou, ele escolheu para fazer nascer uma nação em um só dia, como diz lá em Isaías, capítulo 66, capítulo 66, versículo, acho que 8, né? Vamos lá então. Leis, vamos ver então os argumentos da lei. Leis, os argumentos dos árbitros contra a mudança está baseado em diversas resoluções aprovadas nos últimos anos na ONU. Em dezembro de 2017, por exemplo, o governo brasileiro de Michel quem? Não entendi, eu nunca tive esse governo, alguém teve? Alguém pode dizer que esse governo governou você, que você representava? Não, então vamos pular esse nome aqui. Foi um dos 128 países que apoiou uma resolução na ONU, condenando a decisão de Donald Trump de trasladar sua capital de Israel para Jerusalém. Veja só, onde que um presidente desse, ele está com problemas mentais, né? Para enfrentar a Deus e contra Deus. A Bíblia diz que todo país que abençoa Israel é abençoado. Se esse presidente mesmo amasse o povo brasileiro e honrasse, né, a sua cidadania, entre aspas, né? Porque na verdade ele ele tem um corpo de carne brasileiro, mas o sangue é libanês, é muçulmano. Então ele até abriu várias portas aí para os muçulmanos invadir o Brasil. Então, é lógico que ele é inimigo de Deus. Se é inimigo de Deus, e todos que apoiaram ele, também é inimigo de Deus, e não adianta ficar aí disfarçando. Foi até bom o troco aí que o Bolsonaro deu para esses crentes, né? Crente câmera fria, né? Crente que estava aí nas câmeras aí, que fizeram tanta votação para favor dele, que lutaram e tal, aquilo outro. Então Bolsonaro deu só um tapa de luva em todo mundo, disse, não quero esses crentes esses crentalhas no meu governo aqui, quem vai mandar quem vai tornar ditatorial não, né? Quer dizer, quem vai ser? Se ele tiver que pôr a lei marcial, é ele mesmo, né? Não é eu. Então vamos lá então veja bem que
condenando o Trump aí de transladar. Então, quer dizer, o próprio Temer aí condenava o Trump, né? Não, porque não é possível, nós vamos aprovar os árabes, os muçulmanos, o palestino, nós somos contra Israel, nós não podemos dar a cidade para eles. Não, ou é porque esse cara nunca leu Bíblia. E ainda se fez de crente, na verdade é um maçom de primeira linha, né? Ou não, de primeira não, desculpa aí, última forma, de última categoria. Então veja bem que nós vemos aí, segundo o texto aprovado, uma decisão de qualquer governo questionando o estatuto da cidade, né? Puxa vida, o status, meu Deus do céu, tão ruim para ler, é que eu tô igual o Mr. Magoo, né? Procurando os óculos aí, não acho. Deve ser considerado como nula e inválida. Que nula e inválida tem que anular mesmo, tem que anular contrato com ímpio, anular contrato com maléfico. Ao estabelecer a criação do Estado de Israel, depois da Segunda Guerra Mundial, a ONU também indicou que Jerusalém deveria ser mantida como corpus separatum, uma espécie de status internacional. Na guerra entre 1948 e 1949, a cidade foi dividida entre o setor ocidental e oriental. Está com a população, ou está com uma população palestina, né? Em 1967, Israel ocupou Jerusalém Oriental, incluindo locais santos para as 3 religiões monoteístas. 13 anos depois, o parlamento, 13 anos que nós falamos aí, né? Nós vemos aí também o número 13 aí, que o 13 é bênção, né? Porque era 12 discípulos com Jesus 13, mas só que eles usaram o 13 para satanizar. O parlamento israelense voltou sua anexação, algo que a comunidade internacional rejeitou, e passou a defender que o estatuto final da cidade santa deve ser parte de um acordo de paz definitivo para os palestinos. A cidade também seria a capital de seu futuro e Estado soberano. Uma eventual decisão do Bolsonaro de transferir a embaixada significaria que o Brasil aceitaria a ideia de que Jerusalém é a capital israelense. É claro! Quem concorda aí que Jerusalém é a capital de Israel, dá um glória a Deus. Então vai ter muito comentário dando glória a Deus, que eu concordo. Like aqui, mais like, compartilha esse vídeo. Vamos fazer viralizar e vamos apoiar. Claro, a primeira vez que este pastor aqui, né, se dispõe em apoiar o presidente da República pela sua decisão por ter verdadeiramente, embora pode ser até que mais tarde a gente quebra a cara, mas por ou menos, na verdade, mostrou o que ele disse, né? Então vamos lá, né? Quebrar a cara de não decidir que é Jerusalém, que Jerusalém é cidade, né? Considerada cidade, capital de Israel, tá? Não é quebrar a cara, mas quebrar a cara porque existe também conspirações. Então essas conspirações, nós aceitamos, fazemos isso. Depois, quando tiver o apocalipse, nós vamos perseguir todos que nós até mesmo enganamos. Até aí tudo bem que eu não vou estar aqui, aí é problema teu com o anticristo. Mas vamos lá, o que manda é o momento, né? Então veja bem que Jerusalém, então se Israel colocar a embaixada dele lá em Jerusalém, ele está de acordo, está concordando que Israel é verdadeiramente a capital que é Jerusalém, é capital de Israel. E com certeza são os aliados de Israel que tem poder para vencer. Por quê? Porque aquele que abençoar a Terra Santa está indo. E quem é por nós? Quem é por nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pode vir o mundo todo, que uma bala ou uma baioneta, né? Ela se divide em 1 milhão, né? E ela derruba 1 milhão de inimigos. E não mais uma reivindicação palestina. Mas o Brasil ainda iria contra diversas resoluções aprovadas pela ONU ao longo dos últimos 50 anos e que tinha como objetivo evitar que Israel declarasse soberania completa sobre a cidade. Meu irmão, isso é palavra profética. Se Deus colocou lá o Bolsonaro, que ele foi escolhido para fazer isso, para dar, é igual o Trump, que foi escolhido para fazer isso também, né? Então não tem dessa não, é o homem que na verdade não tem medo, né, de chegar e encarar. Afinal de contas ele tem as 3 forças armadas a favor dele e toda a população cristã e toda a população que verdadeiramente é a favor de Israel. Então quer dizer, primeiramente, quem vai estar acima de tudo a favor do Brasil? Deus, o Todo-Poderoso, Jeová, ele, né, guerreará por nós. Vamos lá então. 1 ano depois, a ONU passaria a resolução 252, ordenando Israel a acabar com ações que tendam a mudar o status de Jerusalém.
Em 1º de março de 1980, mais 2 resoluções aprovadas, e ambas pedindo a Israel para impedir a construção em territórios ocupados. Inclusive, Jerusalém, em 20 de agosto, a resolução 478 condenava Israel por mudar o status de Jerusalém e apelavam e governos que tivessem suas embaixadas na cidade santa que as removessem. Pois, mas não vai ser. Segundo o texto, o Conselho de Segurança da ONU decidiu que aqueles estados que estabeleceram missões diplomáticas em Jerusalém deverem retirá-las da cidade santa. Então veja bem, que eu li um pouco meio falhando aqui, meio fanhado aqui, mas não tem problema não, meu querido. Você já sabe muito bem, você pega aqui, se você tem uma leitura melhor, você vai ler aqui, porque eu vou deixar o link inteiro ao seu dispor, tá bom? Inteiraço mesmo, vou deixar ao teu dispor aí. E voltando a dizer aí para vocês, né, vemos aí que Jerusalém, que os árabes ameaçam o Brasil. Ameaça vem e diz, se porventura, né, o Bolsonaro ainda continuar com essa ideia de... A ideia não é do Bolsonaro não, meu amigo. A ideia... Amigo não, meu inimigo, né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, veja bem, o que acontece? Então, voltando a dizer, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, de uma forma ou de outra, né, que nós estamos vendo aí, a profecia tem que se cumprir. E se a profecia de mudar a nossa embaixada para Jerusalém, né, quer dizer, sabemos que Bolsonaro será o último presidente antes do arrebatamento. Muito bem, eu apoio, eu aprovo e eu estou aqui. Sou pastor, me chamou para ir defender nossa pátria. Quer dizer, eu prefiro que o arrebatamento venha antes. É claro, né? É lógico, né? Que senão não estamos fritos. A pessoa, se o arrebatamento não vier antes, né? Então, aí muitos abestados falam assim, você vai quebrar a cara que não vem. Pois é, dizer uma coisa pra você, espero que venha assim. Se não vier, eu não quebro a cara não, porque eu vou continuar esperando da mesma forma, mas eu sei que eu vou morrer e não vou ser arrebatado, mas vou pro céu. Vamos lá então, em nome de Jesus. Se caso não haver o arrebatamento, até antes de Israel fazer 71 anos. Então fica aí, deixa o seu like aí, se inscreva no canal e viu aí o que verdadeiramente árabes prometem medidas se Bolsonaro mudar a embaixada em Israel. Quer dizer, são cães que latem, mas não mordem. São cães que tentam, mas não conseguem. Então não adianta os árabes tentar intimidar o Brasil, porque o Brasil não é qualquer país. O Brasil é uma potência mundial também, certo? E o Brasil foi escolhido por Deus para abençoar Israel. E nós queremos a bênção de Deus de volta. Glória a Deus. Quem quer, deixa o like aí a favor, que sim. E dá um glória a Deus aí. E estamos aí em oração pedindo a Deus para derrubar todos os nossos inimigos. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Até a próxima.